Boa noite. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão começa agora ao vivo aqui do seu estúdio no Morumbi, em São Paulo, mais uma entrevista coletiva. E o nosso convidado desta noite é mais um candidato à presidência da República, é o cardiologista Enéas Ferreira Carneiro, do PRONA, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Enéas tem 55 anos, casado, 3 filhos, disputou a sua única eleição em 89 como candidato à presidência da República e na época teve pouco mais de 360 mil votos. O candidato do PRONA vai ser entrevistado por jornalistas da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e temos aqui conosco os companheiros Antônio Teles, Luiz Gutenberg, Luiz Nassif, Alberto Luchetti e José Paulo de Andrade. E para abrir o nosso debate de hoje, vamos ter também, havia me esquecido, a participação de representantes de entidades e instituições da sociedade, como o senhor Márcio Valente, que é coordenador do PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, Fernando Guzmão, da União Nacional dos Estudantes, Rubens Staffner, que é diretor de desenvolvimento do IBEF, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros, e Gisela Gorovitz, que é conselheira da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Os telespectadores também podem participar do nosso entrevista coletiva através do telefone 842-8000, 011 para quem está fora de São Paulo, 842-8000. Eu quero abrir o nosso entrevista coletiva de hoje com a primeira pergunta ao candidato Enéas Carneiro. Boa noite, doutor Enéas. Não há nenhum indicativo nas pesquisas de todos os institutos, né, que o senhor vá ao segundo turno. Pouco antes de começar este programa, conversávamos aqui na Bandeirantes e o senhor dizia que tem absoluta convicção que vai para o segundo turno, que o senhor vai disputar a final dessa eleição. Em que dados o senhor se baseia, de onde o senhor tira essa informação? Boa noite ao senhor Francisco, boa noite aos senhores telespectadores e aos senhores jornalistas da plateia. É exatamente como nós conversamos há pouco, eu repito a razão de ser da minha convicção. No quadro que se encontra aí, o quadro apresentado à nação, existe uma pessoa que representa os anseios da coletividade como um todo. É desagradável falar na primeira pessoa, mas não há opção. O único candidato que tem absoluta liberdade de movimentos para, em chegando ao poder, desenvolver uma atividade no nível de estadista, compatível com a realização daquilo que se chama a vontade nacional, sou eu. Em que eu me baseio para dizer agora que há perspectiva? Existe um calor gigantesco nas ruas, nas filas de ônibus, em todos os locais por onde passa e por onde meus amigos do partido passam. Existe um processo de contaminação, um processo do qual está participando a sociedade a partir da base da pirâmide. E eu digo ao senhor, nós estamos há mais de um mês no processo. Há exemplos já extremamente contundentes de eleições que se decidiram nos últimos momentos. E a nossa, quero crer, pertence a esse tipo, uma vez que o conteúdo nacionalista, a forma convicta, a maneira contundente, clara e irretorquível em que as nossas teses são apresentadas, farão com certeza com que a população, dentro de pouco tempo, mostre um índice bem maior. Doutor Enéas, qual é o modelo, o senhor como estadista, qual é o modelo de Estado que o senhor defende para atender os chamados anseios populares? E aqui, respondendo a pergunta do senhor, que já muitas vezes me foi feita, eu defendo um Estado que é forte, não um Estado fraco que aí se encontra. Um Estado técnico, onde nos cargos estejam indivíduos de preparo, que tenham nível de excelência, e não políticos escolhidos porque transitaram nos corredores do Congresso durante décadas, como está ocorrendo novamente aí. E o Estado intervencionista por excelência. Eu sei que essas teses se chocam com teses que o senhor inclusive apresentou, que eu conheço, mas eu estou expondo a sua pergunta. Quando o senhor pergunta, o Estado já o caracterizei, direi mais, um Estado nacionalista. Um Estado que vai lutar para fazer com que um país rico como o nosso deixe de ser servo no cenário internacional. Uma vez que é ponto de vista meu e do grupo que está comigo, que riqueza não é um papel pintado. Riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso,
Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, né? Da qual, infelizmente, fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. Quanto à forma do poder nazista, quanto à inspiração panteísta, não é isso? Bom, quanto à ideologia, seria uma tecnocracia. O senhor está perguntando ou está afirmando? Se o senhor está afirmando, eu me calo. Se o senhor está perguntando, eu respondo. Eu estou tentando estabelecer uma relação entre o que o senhor afirma e os modelos que nós conhecemos. Não, eu quero saber se eu tenho o direito de responder. Claro. Certo, pois não. Se fosse uma assertiva, eu me calaria. Eu sou disciplinado. Claro. Se o senhor disser é assim, eu me calo. Eu estou num programa dos senhores. Eu estou num programa dos senhores com regras e obedecerei às regras. É para responder. Não é nazista uma vez que o Partido Nazista foi criado, já existia antes o Partido Operário Alemão, depois se transformou em nazista. Mas ele teve como seu líder máximo representante o senhor Adolf Hitler, que partia de um pressuposto ideológico que é diametralmente oposto àquele que nós do Prona defendemos. Aliás, no primeiro parágrafo, né, daquilo que foi o manifesto nosso, que está registrado em cartório e à disposição de quem queira lê-lo, está escrito assim: nós, brasileiros de todas as partes, de todos os credos, de todas as raças, eu quero crer que esse primeiro pressuposto já se choca frontalmente com a tese nazista, que o senhor deve conhecer muito bem, da discriminação. Primeiro ponto. Por acaso, pessoas de todas as raças, de todas as partes assinaram esse documento? Olha, eu tenho... Aqui na plateia tem um colega japonês que é da raça amarela. Eu tenho colegas... Eu sou mestiço, claro, dá pra ver, né? Descendo de brancos, negros, índios. E tenho colegas negros na Executiva Nacional. Eu não fui procurá-los para ter representantes, não. Os indivíduos não são bons ou maus porque são brancos, negros ou amarelos. Eles têm uma bagagem genética e essa bagagem recebe influências do meio e coisas boas ou más vão vicejar na dependência da estimulação externa. Então, o senhor poderia relacionar todas as ações, todos os serviços que vão ser prestados pelo Estado nesse modelo que o senhor defende? Perfeito. Pergunta clara, como é natural. Bom, primeiro, o Estado vai intervir no sentido de evitar o que vem ocorrendo. Vamos falar de riqueza. A desnacionalização das nossas jazidas. Isto é um crime contra a soberania nacional. Minério não é commodity. Minério não é um bem renovável. E os nossos minérios do subsolo são mandados para o exterior de há muito, né? Como se fossem bens renováveis. Eles resultam, veja o senhor, de um processo geológico numa escala de tempo que é muito superior à de uma vida humana. Então, enquanto os Estados Unidos detêm suas reservas estratégicas, nós exportamos como se fossem bananas as nossas riquezas, das quais o nosso pobre povo não tem nem noção, não tem nem ideia de que existem. Isso se refere a manganês, a ferro, manganês fundamental para siderurgia, ferro, isso para estânio, isso para alumínio, na bauxita, inclusive bauxita refratária, e isso valeria uma hora de discussão, mas saiamos deste assunto para outros. Pretende-se a cada instante, e eu ouço isso, e houve uma tentativa colossal de quebrar-se o monopólio da Petrobras. O nosso partido é radicalmente contrário a isso, e digo por quê para o senhor. Uma empresa eficiente, uma empresa que em 40 anos de existência investiu mais em capital do que todas as multinacionais instaladas no país em 100 anos. Elas todas investiram 72 bilhões de dólares. A Petrobras sozinha investiu 82 bilhões. Pode interromper. O senhor é um grande profissional aí de cardiologia. O senhor ganhou essa excelência técnica de mão beijada ou o senhor disputou muito para chegar onde chegou? Não entendi. O senhor é um grande especialista em cardiologia. Nós conhecemos a sua reputação. Muito obrigado. O senhor chegou onde chegou? De mão beijada, ou batalhou? Eu cheguei através de um esforço extremo, que é o esforço que a Petrobras fez desde 1954. Por que peraí. A Petrobras perfurou algumas centenas de poços. Nos Estados Unidos, eles perfuraram dezenas de milhares. Estão num patamar que é pequeno. Por que a competição pode ser ruim para a Petrobras, no caso?
é simples. Petróleo é energia. Aliás, do nosso ponto de vista, está saindo isso no nosso livro, que estará, se Deus quiser, para toda a imprensa à disposição, lá pelo final do mês, o nosso projeto completo de governo. A Petrobras, o senhor perguntou em que seria, perdão, perdi. Por que a Petrobras, a competição seria nociva, a Petrobras, se ela será tão estimulante em outras áreas? Sim, eu respondo ao senhor. O grande problema não é a competição, ela é extremamente válida em muitas áreas. A questão é que energia é poder. Energia, não há nada que se faça no mundo sem energia, nada. Nem no nível da matéria inanimada, nem no nível da matéria viva. Se nós não nos alimentarmos, dentro de pouco tempo pereceremos. E, no nosso ponto de vista, é perigosíssimo, dado um fato que é notório para qualquer pessoa que tenha um mínimo de lucidez, ou poder que tem o capital estrangeiro aqui, hoje, no nosso país. É perigoso, do nosso ponto de vista, que se quebre o monopólio, no sentido de que atrás de capital nacional, quer dizer, como existem de mineradoras, quer dizer, como o ICOME, por exemplo, um nome nacional, mas atrás venha um potencial gigantesco, né, de países do primeiro mundo, do G7, e que nos tire aquilo que nos dá soberania. Nesse sentido apenas, nesse momento em que nós dizemos que não faz sentido, do nosso ponto de vista, que se abra um monopólio. Mas deixa eu só entender Entendi perfeitamente, senhor. Beleza. Jazida embaixo da terra não é riqueza. Opa, aí eu discordo do senhor. Ela vira riqueza quando é trabalhada, quando se vende, quando se trabalha, quando se utiliza na siderurgia, embaixo da terra. Como é que o senhor pretende, no caso aí, segurando as jazidas, como é que o senhor pretende fazer uma exploração? De que capital que o senhor acha que o Brasil pode dispor para fazer uma exploração? Qual seria a exploração racional dessas jazidas? Perfeito. Bom, primeiro, eu me permito discordar do senhor, e não vai nisso de respeito. É o natural nas discussões, né? O papel não é riqueza. O papel é apenas um instrumento de troca, mais nada. Riqueza é aquilo que eu tenho, aquilo de que eu posso lançar mão. O minério é riqueza. Se o senhor disser, não é em ato, do ponto de vista aristotélico, é em potência, sim. Mas pode ser transformado. Precisaremos de um empurrão. Nós temos hoje riquezas em papel no Brasil que estão se esvaindo de forma criminosa. Isso não é noticiário, né? Isso não sai nas primeiras páginas. Honra ao mérito, há poucos dias atrás saiu no jornal O Globo, né? Uma notícia pequena, mas saiu. Nós pagamos valor extraordinário de serviço da dívida interna, e o senhor também conhece o assunto muito bem. O Globo publicou em torno de 4 bilhões de dólares mês passado, mas ele se referiu apenas ao pagamento dos títulos que estão em poder do público. Ele não se referiu aos títulos que estão no Banco Central, aos quais o Tesouro também paga juros. Não, isso aí anula. Desculpe, aí anula. A informação, eu vou dizer a fonte. É soma de zero, hein? Não. A informação, chequemos depois. Os telespectadores, os senhores, é do professor Dércio Garcia Munhoz, que é titular de Política Econômica da Universidade de Brasília. É equivocada essa informação. Então o senhor discorda do professor Munhoz. Muito bem. O Globo diz 4, eu não tenho números na mão, eu vi apenas com a caneta na mão, não tenho nada para lhe mostrar. Estou com a cabeça apenas. 4 bilhões de dólares foi o número publicado. Então trabalhamos com 4 e não os 6, que é a informação de que eu disponho. Ano passado, em 93, agora o dado é oficial, não há como negá-lo. O Serviço de Saúde todo do Brasil teve um aporte de 6 bilhões de dólares, quando deveria ter de 12. Então o senhor imagina, aceitando o seu número, que eu não tenho como provar que o meu é real, quase tudo que se gastou em um ano está sendo gasto. Tudo bem. Agora o senhor tem a saúde e tem o investimento em minério. Por favor. Tá, desculpa. Eu estou só dizendo que, durante a década passada, 100 de bilhões de dólares, um valor vultoso, foi gasto pagando serviço da dívida interna. Eu não estou nem falando, veja o senhor, no descaminho. Eu não estou falando no que sai pelas fronteiras, eu não estou falando em pedra preciosa, é nada disso. Eu estou falando naquilo que é pago oficialmente, para um sistema financeiro que está apodrecendo a nação. Aliás, não é só nossa, todo mundo considerado em desenvolvimento, que não tem nada de desenvolvimento, que é subdesenvolvido mesmo. Esses valores são monstruosos. Não se necessita dessas cifras tão grandes para atuar, veja o senhor. E ainda mais porque, se o senhor trabalhar com o minério, imediatamente quando o senhor o retira, e se o senhor o manufaturar... Tem que ter capital. Não, porque esses 6 bilhões que o senhor falou, esses 4 bilhões... 6 bilhões. Os 4 bilhões da dívida interna, se o senhor somar ao que falta à saúde hoje, vai dar para atender a saúde. Não, mas aquilo foi o ano... Senhor Luiz Nassif, aquilo foi o ano inteiro. Isso aqui é um mês. Não comparemos a escala. Um mês, esse serviço da dívida, por favor, esse serviço da dívida é de um mês.
Aquilo foi o ano todo. Não, isso é de certeza absoluta agora. Sou médico, por favor. Isso aqui é um mês. E o serviço de saúde foi um ano. Um ano. E tem médico aqui do lado, 4 colegas meus. Por favor. O serviço de saúde do Brasil recebeu durante o ano inteiro 6 bilhões de dólares. O povo não sabe disso. Reclama porque o hospital está caindo aos pedaços. E os senhores financistas que vivem sem fazer nada, especulando, recebem por mês isso. A diferença é um mês para um ano. Então, recursos há. Como daqui a pouco falaremos da Previdência, recursos há de sobra. O que existe é toda uma farsa apresentada à nação, de modo ignominioso, dizendo que não há recursos. Eles existem, eles aí estão, dependem apenas de vontade Doutor de usar. Enéas. Pois não? O doutor Márcio Valente, do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, um empresário, tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Doutor Enéas, na eventualidade da sua vitória nas próximas eleições, eu gostaria de saber o que iria mudar na vida das empresas. Elas pagariam mais impostos, pagariam menos impostos? Como é que elas conviveriam com os encargos sociais? Elas seriam parceiras do desenvolvimento no governo Enéas ou seriam vítimas? Excelente pergunta. No nosso projeto, que está ainda no computador, ainda não está na impressora. Embora nós estejamos a um mês da eleição. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Se o senhor me perguntar o esforço que foi feito, porque nós não temos a máquina do governo trabalhando para nós, o esforço gigantesco que foi feito, o senhor entenderia que é prazo recorde isso ir para a população um mês antes. Ainda mais porque, se o senhor me perdoe, se o senhor me perdoa, né? Todo o que está escrito no livro que eu estou dizendo aqui, no nosso partido não existe a contradição tão comum no meio político de dizer-se uma coisa hoje e amanhã o oposto, na dependência de um vice-presidente que entra ou que sai. Por favor, eu não quero que os senhores me amem, mas pelo menos respeitem um trabalho sério que está sendo desenvolvido. O senhor está um mês de modo irônico. Um mês é tempo de sobra para quem não é imbecil para entender teses. Agora, se o sujeito precisa de um ano para entender uma tese, ele deve dosar urina, porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica. É muito por favor, bom isso. Um minutinho, eu responder muito o senhor. bom. Não, agora, por favor. A pergunta do Muito senhor bom. Márcio Eu vou responder o senhor, Valente, por favor. do PNB, por Vou favor. responder, por favor. Como é que é o negócio? Senhor Márcio, eu repito se for preciso daqui a pouco. Senhor Márcio, não há contradições. Empresa é fundamental, quando se fala em economia de mercado. O Prona não é socialista, ponto. Não tem essa posição dúbia, ambígua, de se dizer, quando interessa, a favor da iniciativa privada. Quando não interessa, não. O Prona é a favor da iniciativa privada, ponto. Primeira etapa, respondido. Claro, e quando eu digo isso, digo de modo irretorquível, irrefragável. É a favor da iniciativa privada. O senhor não está falando num governo intervencionista? Como é que fala? Eu assim eu não termino de responder. Um minuto, terminarei. Essencialmente, o primeiro ponto meus do colegas seu, que aguardassem o próximo bloco. do seu Eu gostaria programa, que o senhor Eu respondo a completasse- cada um de cada vez. Eu gostaria que o doutor Enéas completasse a pergunta do empresário Termino já. Márcio Valente e a Pode gente ser. vai para o intervalo. Com Perfeito. O empresário. Para ser específico, depois a gente desenvolve, o Estado pode agir em duas coisas. Não o faz porque é fraco, extremamente fraco, porque os governantes têm sido pacóvios, títeres, bonecos na mão do capital. Como é que o Estado pode intervir? Pode intervir em tributação e em taxa de juros. Briguem à vontade, discutam à vontade, mas é nossa tese, nós a defenderemos até o fim. Taxas de juros e tributação. Então, no caso específico, o senhor perguntou da empresa, a tributação que é paga hoje é algo absurdo, é algo inconsistente, é algo ilógico. O Prona tem um projeto. Nós, num tempo recorde, trabalharemos com 4 impostos, 2 federais, 1 estadual, 1 municipal. E iremos até, isso já está escrito, está no computador, né? Iremos até aquela faixa do imposto só, deixando a contribuição previdenciária de lado, mais para frente. Quer dizer, nós diminuiremos bastante as alíquotas. Faremos com que o empresário possa investir, porque diminuindo taxa de juros também, ele se sente bem para investir. Hoje, qualquer indivíduo que tem bom senso e quer ter lucro, ele prefere aplicar dinheiro, é mais fácil do que investir. Então as empresas terão o direito de viver dentro de um Estado, dentro de um conjunto em que a sociedade terá prazer de trabalhar e o empresário de investir. Haverá um retorno que hoje é mínimo. Hoje o retorno do capital próprio brasileiro é menor do que o internacional. Ele aparentemente é maior quando se trabalha com... o senhor vai ampliar o Estado? Como é que o senhor amplia o Estado? Só um momento, o senhor terminou? Terminei? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, entrevista coletiva volta daqui a pouco. Com prazer.